A outrora questionável dominação da China no cenário mundial está vacilando. Por décadas, o mundo temeu se opor à superpotência oriental por medo do que ela poderia fazer com as economias mundiais. Mas Donald Trump acabou de fazer isso e os resultados são surpreendentes. A China está sendo deixada de lado depois que nações ao redor do globo escolheram negociar com os Estados Unidos em vez de se alinhar com a China. E sem o apoio do mundo, a China pode muito bem estar entrando em uma nova era de luta econômica. Acredito que a China será forçada muito em breve a sentar à mesa de negociações, pelo simples motivo de que a economia da China é completamente dependente de suas exportações para os Estados Unidos e para o Ocidente. A pressão da administração Trump está surtindo efeito. A China está em pânico e agora eles têm um problema ainda maior. O mundo acaba de abandonar o primeiro comando da capital enquanto os Estados Unidos da América impõem tarifas sobre os produtos chineses. Trump está usando essa situação para forçar outros países a escolher entre os Estados Unidos e a China, e esses países não estão escolhendo a China. A medida tem implicações enormes, não apenas para o primeiro comando da capital, mas para toda a população chinesa. Dê uma olhada neste gráfico. Este gráfico é a razão pela qual Xi Jinping deixou a China. Ele não está fugindo, mas sim entrando em pânico. É por isso que ele está visitando países ao redor da Ásia para conseguir mais líderes ao seu lado. Você vê este gráfico? Há um país que se destaca neste gráfico. E esse país é o país do qual a China depende para manter sua economia funcionando. Na verdade, este gráfico nem mesmo é totalmente preciso. Não porque eu estou tentando mentir para vocês, mas é porque o primeiro comando da capital mente para o mundo. Após 2018, quando Trump aplicou tarifas sobre produtos chineses pela primeira vez, a China começou a redirecionar seus produtos através de outros países. De fato, a China exporta para os Estados Unidos da América um volume similar de mercadorias por vias diretas e indiretas. Isso significa que não são 50% das exportações chinesas que vêm para os Estados Unidos da América, são 30%. E não vai ser fácil para ele substituir isso depois que Trump os atingiu com uma tarifa de 245%. É exatamente por isso que Xi Jinping está em pânico e ele partiu para uma viagem de emergência pela Ásia para convencer outros líderes a se unirem à China. Infelizmente, esses líderes não estão ouvindo Xi Jinping. Aqui temos mais detalhes sobre o dilema que Xi Jinping enfrenta. E Xi Jinping é perfeitamente capaz de levar a China ao precipício. E então, sim, ele diz que não será intimidado, ele diz que não vai falar conosco até que venhamos implorar. Então eu não sei, mas isso não vai ser uma boa história para a China, porque lembre-se, nossa economia é muito maior que a deles, mesmo com seus relatórios inflacionados do produto interno bruto. A economia deles é menos de 2/3 da nossa. Em 2022, a China obteve um superávit comercial de mercadorias de United States Dollar dos Estados Unidos, 295,4 bilhões com os Estados Unidos da América, um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior. Eles têm muito a perder e podem retaliar, como fizeram ao proibir a exportação de terras raras. Eles tentaram isso contra o Japão em 2010, mas não funcionou. A China desabou em poucos meses. Eles podem informar a Boeing que não estão aceitando a entrega das aeronaves. Mas se o presidente Trump disser que proíbe a Boeing de vender aviões e peças de reposição, haverá muitos aviões na China que não estarão voando. Então, nós temos o poder. A única maneira de a China vencer essa guerra comercial é se conseguir que Trump se renda antecipadamente. Agora, o Partido Comunista Chinês já está censurando postagens relacionadas a tarifas nas redes sociais, especialmente na China, onde hashtags e pesquisas por tarifa e o número 104, que era o valor da tarifa que a China colocou sobre os produtos dos Estados Unidos da América que entravam no país, foram bloqueados na plataforma de mídia social Weibo, com páginas mostrando uma mensagem de erro. Isso apenas mostra até onde o Partido Comunista Chinês irá para censurar qualquer coisa que critique o governo comunista. Da mesma forma, o Partido Comunista Chinês tem fazendas de bots no exterior que dão votos negativos em qualquer vídeo que critique o governo chinês a fim de suprimi-lo no algoritmo. Então, se vocês puderem me fazer um favor rápido e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, isso realmente nos ajuda tremendamente a contrabalançar os bots do Partido Comunista Chinês.
A parte mais engraçada de Xi cancelar todas as entregas da Boeing para a China é o fato de que ele mesmo voa em um Boeing 747. Veja, o Air Force One chinês, o avião presidencial chinês, é feito pela Boeing, não por uma empresa chinesa. Estou supondo que seja porque ela acha que a Boeing é mais segura do que qualquer coisa que eles tenham lá na China. Mas agora, ele está dizendo às companhias aéreas na China que elas não podem comprar o mesmo avião da Boeing em que o próprio Xi está voando pelo mundo. Veja, assim que as tarifas de Trump foram anunciadas, o mundo inteiro meio que entrou em pânico. Com razão, esses são os maiores números de tarifas que vimos desde a década de 1930, e todos sabemos o que ocorreu em 1929. Agora, é claro, isso não significa que o que Trump estava fazendo levaria a uma depressão, mas ninguém gosta de ser comparado a 1929. E é exatamente por isso que todos estavam surtando, mas logo quase todos os países entraram em contato com a administração Trump, mostrando sua abertura para negociações. Todos os países, exceto um, agora vou deixar você adivinhar qual era esse país, mas como todos os países realmente procuraram por negociações, Trump fez uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas e reduziu a tarifa de todos para 10%, exceto aquele país. Agora, como muitos de vocês já devem saber, esse país era a China. Aqui Trump está explicando por que fez isso. Saindo um pouco da linha, eles estavam ficando nervosos, você sabe, ficando um pouco nervosos, um pouco assustados. Diferente desses campeões, porque temos um grande trabalho a fazer. Nenhum outro presidente teria feito o que eu fiz. Eu os conheço, eles não teriam agido assim. E tinha que ser feito. O que estava acontecendo conosco no comércio, não apenas com, você sabe, se você olhar, não apenas com a China, mas a China foi de longe o maior abusador da história, e outros também, mas alguém tinha que fazer isso. Eles tinham que parar porque não era sustentável. No ano passado, a China fez $1 trilhão em comércio com os Estados Unidos, o que não está correto. Agora, aqui temos detalhes exatos do que o presidente Trump quer dizer quando afirma que a China tem abusado do sistema de comércio mundial. Agora temos um relatório do Comitê Seleto sobre o Partido Comunista Chinês. Este é um comitê congressual bipartidário que investiga o primeiro comando da capital e aqui está o que eles tinham a dizer. O primeiro comando da capital tem travado uma guerra econômica há anos e nós devemos reagir. Os Estados Unidos da América sofrem enormes perdas econômicas devido às ações do primeiro comando da capital. Estima-se que $600 bilhões são perdidos anualmente para o roubo de propriedade intelectual chinês. Agora, vamos entrar em detalhes exatos sobre o que isso significa, porque isso é realmente importante e a China tem abusado disso para roubar de empresas americanas, fundadores americanos e cidadãos americanos. Mas, continuando no tópico, o enorme superávit comercial da China não é acidente, eles são o resultado de décadas de trapaça. O primeiro comando da capital manipulou o sistema, manipulou mercados, destruiu fábricas dos Estados Unidos da América e roubou quase 2,5 milhões de empregos americanos. Esta é uma guerra contra os trabalhadores americanos que permitimos perdurar por tempo demais. Mudanças repentinas na política do primeiro comando da capital, como a do setor de educação privada em julho de 2021, apagaram bilhões em valor de mercado, causaram perdas significativas para os investidores dos Estados Unidos da América, impactando contas de aposentadoria e demonstrando o grave risco regulatório. As regras imprevisíveis da China criam instabilidade financeira global que pode aumentar os custos para os americanos. As novas tarifas do presidente dos Estados Unidos e da Casa Branca são um primeiro passo necessário, mas não o derradeiro. O primeiro comando da capital está travando uma campanha contra a América que vai muito além do comércio. Para defender nossa economia e segurança nacional, precisamos de uma estratégia à altura da ameaça. O argumento da China aqui é simples. A China quer argumentar para o mundo que segurança nacional e comércio são duas coisas diferentes. Eles não devem ser vistos como interligados. Mas, na realidade, isso simplesmente não é verdade. E até mesmo o primeiro comando da capital sabe que isso não é verdade. É por isso que o governo chinês proíbe empresas estrangeiras de terem acesso ao mercado chinês. Eles também proíbem muitas empresas estrangeiras por razões de segurança nacional.
Mas por algum motivo agora, o primeiro comando da capital quer discutir com o mundo, dizendo que a segurança nacional e o comércio não estão interligados e, além disso, a definição de comércio da China é muito diferente da definição de comércio do mundo. As empresas chinesas simplesmente roubam de outras empresas de outros países em nome do comércio e depois roubam os clientes, roubando o IP, roubando o produto. Aqui estão mais detalhes sobre este golpe específico que a China vem realizando há quase 2 décadas. Quando um produto alcança a marca de 5 milhões no mercado doméstico americano, é considerado um sucesso comprovado. Você é um vencedor copiado na China e estou apenas lhe dando números. Digamos que você gaste 100 milhões de dólares para desenvolver o produto. Nos Estados Unidos da América, para ter sucesso em pesquisa e desenvolvimento, é preciso levantar dinheiro, ser empreendedor e trabalhar muito, 8 dias por semana. Nem todo produto é um sucesso, mas este é um sucesso porque se provou para 5 milhões, sempre em torno de 5 milhões isso acontece. Boom! Ele é copiado na China, você o encontra no Alibaba com um desconto de 30% a 40%. E também está na Amazon e está sendo vendido no varejo, às vezes sob o mesmo nome. Nos Estados Unidos da América, pelos varejistas dos Estados Unidos da América, é uma pequena empresa que acabou de começar. Os chineses copiaram, roubaram a propriedade intelectual sem se importar, não dá para litigar. Você pode ir à Organização Mundial do Comércio, da qual eles concordaram em fazer parte em 2000 e há regras sobre isso, mas eles as ignoram. Eles nunca cumpriram nem sequer uma vez. Há milhares de reclamações na Organização Mundial do Comércio, eu poderia listar várias outras razões para isso. E, finalmente, estou irritado, estou realmente irritado. Chega, pois não se pode trapacear e roubar eternamente sem consequências. Nada acontece com eles quando agem assim. É exatamente isso que o Comitê do Congresso quis dizer quando afirmam que a China tem roubado 600 bilhões de dólares anualmente, apenas através de roubo de propriedade intelectual. Eles estão roubando produtos americanos patenteados. Você e eu que vivemos aqui não podemos simplesmente copiar um produto que é bem sucedido na América porque seremos processados e perderemos mais do que ganharíamos vendendo um produto roubado. Mas esse não é o caso das empresas chinesas. Eles roubam de empresas e fundadores americanos, copiam o mesmo produto e vendem na América. Se você tentar processá-los na China, não conseguirá, pois são estatais e você não pode processar o governo chinês em seu próprio país. Você nem mesmo pode ir à Organização Mundial do Comércio, sabe por quê? Você é apenas uma pessoa em uma longa fila de pessoas que estão reclamando contra a China. Na verdade, apenas no ano passado, a Organização Mundial do Comércio recebeu aproximadamente 400 reclamações de diferentes países, não pessoas, diferentes países. E adivinhe quantas dessas reclamações foram apenas contra a China? 198. Quase metade das reclamações que a Organização Mundial do Comércio recebeu no ano passado foram contra apenas um país, a China. E não é apenas o Ocidente que está reclamando das práticas comerciais chinesas. 117 reclamações de 198 vieram do Sul Global. Então, o grupo de países que supostamente são amigos da China, mas os mesmos países que assumem empréstimos chineses, também reclamam que a China os está enganando no comércio e que a China está lutando de maneira injusta. Agora, para o primeiro comando da capital, o karma está chegando. O primeiro comando da capital queria que o resto do mundo apresentasse uma frente unida contra os Estados Unidos quando as tarifas foram anunciadas. Mas adivinhe, todos os países chamaram para negociar e agora a China está sozinha e Xi Jinping sabe que ele não pode vencer essa luta sozinho. E podemos ver a prova disso pelas ações que o primeiro comando da capital realizou desde que a guerra comercial foi anunciada. Quando as tarifas foram anunciadas, uma notícia chocante saiu da China. E a notícia era que a China, o Japão e a Coreia do Sul responderiam conjuntamente às tarifas dos Estados Unidos da América. Obviamente, muitos exageraram ao ler este relatório pela primeira vez. No fim das contas, Japão e Coreia do Sul são aliados muito próximos dos Estados Unidos da América. Na verdade, temos grandes bases no Japão e na Coreia do Sul para protegê-los contra o exército chinês. E agora eles estão se aliando à China? Não é surpreendente, mas devemos olhar a fonte da notícia. É a mídia estatal chinesa, a mesma mídia que é controlada pelo primeiro comando da capital. Eles recebem seus pontos de discussão diretamente de Xi Jinping. O relatório era uma mentira e foi rapidamente desmentido. Horas após a divulgação do relatório, Tóquio e Seul o negaram. Na verdade, Tóquio chegou a dizer que tal discussão nunca ocorreu.
E Seul disse que a China exagerou um pouco no que eles conversaram. Então, este relatório foi uma mentira completa da mídia estatal chinesa, mas nos mostra quais são os objetivos do primeiro comando da capital. Eles realmente queriam mais países ao seu lado, e pode ser porque Xi Jinping percebeu desde o início que a China não pode vencer uma guerra comercial contra os Estados Unidos. 30% do comércio chinês vai para um único país. Então não importa o quanto os funcionários chineses gritem na televisão nacional dizendo que podem substituir os Estados Unidos da América. Infelizmente, não há países suficientes neste planeta para substituir a classe média dos Estados Unidos da América. Como diz o famoso ditado, não há melhor consumidor no mundo do que a classe média americana. A China aprendeu os benefícios de vender para a classe média americana depois que entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001. E agora o primeiro comando da capital está aprendendo a dura lição de quão mal a economia chinesa sofrerá, uma vez que começa a perder essa demanda. O pior ator é a China. Com a nossa ajuda, a China foi admitida na Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial do Comércio, em 11 de dezembro de 2001. A China começou a trapacear no dia 12 de dezembro. E nós precisamos, figurativamente falando, precisamos chamar a atenção deles e dar um tapa até Plutão, até que eles comecem a seguir as regras de comércio justo. Não será fácil, mas a China acabará por não ter escolha. A economia da China está em uma jornada para o centro da Terra. Eles compram 5 vezes mais coisas, ou nós compramos 5 vezes mais coisas deles do que eles vendem para nós, e eles são uma economia de exportação, né? Então eles vão ter que sentar à mesa em algum momento. Mas em vez de negociar, o primeiro comando da capital continuou a mentir durante essa guerra comercial. Lembrem-se de como há poucos dias eu mostrei a vocês um clipe de um fabricante chinês expondo marcas de luxo que fabricam na China. Ele foi muito cauteloso ao falar, nunca afirmou que essas marcas produzem na China. Tudo o que ele disse é que a China pode produzir o mesmo produto de qualidade por um preço muito barato. Bem, na verdade, parece que ele é um operativo do primeiro comando da capital. Aqui está aquele clipe inicial e depois eu vou analisá-lo. Trabalhar de volta na boutique Hermes vai custar 38 mil dólares americanos. Mas qual é o custo real de saída da fábrica? Hoje eu vou analisar isso na sua frente, passo a passo. Primeiro de tudo, a Hermes só usa couros dos 3 fornecedores de nível superior. Um é chamado Mutti da Itália, o segundo é Weinheimer da Alemanha e o terceiro é Haas, da França. Uma peça de couro Togo, o mesmo couro que este, custará 450 dólares americanos. E uma peça de couro é suficiente apenas para fazer uma Birkin, ok? A ameaça. E claro, para a Birkin da Hermes, a linha também é a melhor de nível superior, é chamada de Fil au Chinois da França. Esta é, na verdade, a linha de luxo. Para cada bolsa, o custo é de 25 dólares americanos. E então, o hardware. Veja, este hardware é chamado de hardware 316. Conhecido como o aço inoxidável do oceano por resistir à erosão da água do mar. É o melhor aço inoxidável. Para uma bolsa, o hardware custará United States Dollar dos Estados Unidos, 150. O óleo de borda, este óleo de borda é importado da Itália. É chamado de óleo de borda selado a calor. Cada bolsa custará 50 dólares. O forro interno. Ele usou pele de cordeiro importada da França. Para cada bolsa, o custo será de 100 dólares dos Estados Unidos. E também dentro há um zíper da marca Hiri. E o zíper para uma bolsa é 10 dólares dos Estados Unidos. E então o custo do recurso humano. Os artesãos franceses são muito mais caros do que os artesãos chineses. Para terminar uma bolsa, o custo do recurso humano será de 600 dólares dos Estados Unidos. A embalagem. Isso não é tão caro, são 10 dólares dos Estados Unidos. Então, para somar tudo isso, o custo total será de 1.400 dólares dos Estados Unidos para uma Birkin saída da fábrica. Mas por que a Hermes vai te cobrar 38 mil dólares dos Estados Unidos por uma bolsa? Isso é porque mais de 90% do preço é pago pelo seu logotipo. Se você não liga para o logotipo e só quer a mesma qualidade e material, pode comprar direto de nós. Porque para as nossas bolsas usamos exatamente o mesmo material, mesmo couro, mesmo hardware, mesmo óleo de borda. A única diferença é que nós não temos o logotipo. Bem, infelizmente, parece que os fabricantes estrangeiros na China estão começando a se manifestar contra este vídeo porque ele está simplesmente cheio de mentiras.
Mas antes disso, vamos falar sobre falácias lógicas. Ele diz que os fabricantes chineses usam o mesmo material para criar suas bolsas que essas famosas marcas de luxo criam. Isso é como eu dizer que uso o mesmo molho de tomate para fazer uma massa que um chefe profissional faz. Podemos estar usando a mesma entrada, mas a saída será muito diferente. Porém, os problemas nesse vídeo não se limitam a isso. Aqui temos alguém que fabrica na China apontando as mentiras no vídeo. Primeiro, esses são falsificados. LV, Louis Vuitton e Dior. Parecem semelhantes, mas se você conhece os detalhes, pode ver claramente. Segundo, grandes marcas produzem as bolsas na Itália e na França. Eles estão adquirindo fornecedores na Itália para a integração vertical. Sim, algumas grandes marcas produzem roupas na China, mas deixam claro que é feito lá e a qualidade é excelente. Quarto, sim, houve casos em que eles usaram subcontratados chineses na Itália para fazer alguns componentes. Alguns são ilegais e foram denunciados. Outros são legítimos, como no distrito da moda de Los Angeles ou Manchester, onde há muitos estrangeiros trabalhando. As grandes marcas não cortam custos. Sim, os custos de fabricação são uma fração do preço de varejo, mas você não tem ideia do trabalho insano e do custo que existem por trás da construção de uma marca de luxo. Agora, a China usou vídeos como este e os divulgou no TikTok, que, é claro, é controlado pelo Partido Comunista Chinês. O objetivo era inventar mentiras para prejudicar as marcas estrangeiras, pois as empresas chinesas também sofrem. Essa era a maneira da China de revidar. Mas infelizmente isso não combina muito com o plano deles de cortejar outros países. Contra os Estados Unidos, como vocês viram, ele mencionou muitas empresas naquele vídeo. Infelizmente, nenhuma dessas empresas é americana, são marcas de luxo europeias. E embora todos os operativos do primeiro comando da capital estejam destruindo marcas europeias, Xi Jinping está tentando fazer com que os países europeus fiquem do lado dele. Infelizmente, os países não estão muito felizes com essa pressão que o primeiro comando da capital está exercendo no TikTok. A maioria dessas marcas é realmente europeia, então talvez essa não seja uma jogada tão inteligente se Pequim realmente está tentando ser parceira da Europa como eles agora dizem. Isso pode acabar sendo um gol contra da China, porque as marcas confiariam em fabricantes que destroem seu valor. E agora a grande revelação: esses não são apenas alguns fabricantes aleatórios que decidiram usar o TikTok para expor essas marcas estrangeiras. Não esqueça que o TikTok é proibido na China. Isso significa que essas pessoas estão infringindo a lei ao divulgar seu rosto para milhões verem, permitindo que a polícia comunista apareça em suas casas. Ou ainda, essas pessoas são operativos do primeiro comando da capital. Isso significa que eles têm permissão especial do governo chinês para fazer o que estão fazendo. E deixe-me mostrar algo que é bastante suspeito sobre as pessoas que estão nesses vídeos. Acredite se quiser, o Volkswagen ID.7, veículo elétrico, custa 56.900 euros na Europa. Adivinha quanto custa na China? 20 mil euros. Estou te dizendo a verdade. Mesmo se adicionarmos a taxa de transporte, o custo total antes de chegar às suas mãos é de apenas 35 mil euros, quase metade do preço. Então, qual é o seu preço para comprá-lo em seu país ou para comprá-lo exportado da China? Agora, eu não sou um fabricante especialista, mas existe alguma sobreposição entre a fabricação de bolsas e a fabricação de carros que eu não sei? Porque ou esse cara é o Elon Musk chinês e o Bernard Arnault chinês, ou ele é apenas um cara que o Partido Comunista Chinês contratou para fingir ser um fabricante, para que o Partido Comunista Chinês possa postar esses vídeos no TikTok e divulgá-los para o público americano. Claramente, vocês adivinhem qual dessas opções é verdadeira, e é por isso que precisamos banir o TikTok, porque o Partido Comunista Chinês tem acesso direto a 170 milhões de americanos, a maioria dos quais é muito jovem. Realmente queremos que um país adversário tenha tanto poder e acesso à nossa juventude? Eu não sei. O YouTube está crescendo tão rápido que acaba de ultrapassar a Netflix para se tornar o aplicativo mais popular na televisão. Isso é apenas na televisão a propósito. Se você combinar televisão, telefones, computadores, tablets, as pessoas estão gastando uma quantidade insana de tempo assistindo ao YouTube. É exatamente por isso que o YouTube está pagando aos criadores 45 mil dólares por minuto. Isso é 64 milhões de dólares todos os dias. Então, se você já pensou em começar um canal no YouTube para você, agora é o momento perfeito.
Se você quer aprender como pessoas crescem no YouTube em 2025, como esse cara que conseguiu milhões de views poucos meses após criar um canal, tenho uma solução para você. Neste fim de semana, realizarei um bootcamp gratuito para iniciantes, compartilhando conselhos sobre o YouTube e respondendo perguntas sobre como crescer na plataforma. Se você tem interesse em aprender com este bootcamp, pode se inscrever clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na sua tela.